É um prazer estar novamente com vocês aqui, tratando de assuntos relevantes sobre o direito eleitoral. E nesse pequeno vídeo da aula de hoje, vamos tratar das inelegibilidades. Eu gostaria de lembrar a vocês que as inelegibilidades estão primeiramente previstas na Constituição Federal, na Constituição da República, no artigo 14, parágrafo 4º e 7º, e as inelegibilidades também estão previstas numa lei específica, que é uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades. E essa inelegibilidade que está ali prevista, são 17 hipóteses de inelegibilidades previstas na lei complementar, só podem estar previstas em lei de natureza complementar. Por quê? Porque a Constituição da República, a nossa Carta Política, diz que, diz no parágrafo 9º do artigo 14, que as inelegibilidades devem estar previstas em lei complementar. O artigo 14, parágrafo 9º, diz assim: lei complementar disporá sobre inelegibilidade, né, e prazos de sua cessação. Lembrando que as inelegibilidades são restrições às capacidades eleitorais passivas, ou seja, ao direito da pessoa ser eleito, a um mandato eletivo. Então, quando se fala que Benedito é inelegível, ele pode votar, mas não pode ser votado para determinados mandatos eletivos ou durante um determinado período. Existe uma espécie de segregação, uma espécie de eliminação da vida política. Então, Rui Barbosa, em seus escritos, salientava que as inelegibilidades elas atingem o ius honorum, lembrando que a capacidade eleitoral pode ser ativa, exercida pelo ius suffragii, que é o direito de votar, de participar de plebiscitos, referendos, projetos de iniciativa popular, ou seja, aquele direito de ampla participação do cidadão na vida política. E as inelegibilidades e as capacidades podem também ter o viés da capacidade eleitoral passiva, ou seja, a pessoa que não pode ser eleita, né? Então, ativo é votar e passivo é ser eleito. O ativo exerce o ius honorum e o passivo, o ativo exerce o ius suffragii, e o passivo o ius honorum. Muito bem. Diversos autores de direito constitucional, como José Afonso da Silva, ministro Gilmar Mendes, Joaquim José Gomes Canotilho e outros renomados autores do direito constitucional, como o ministro Alexandre de Moraes e o professor Uadi Lamego Bulos e outros autores renomados, que data vendo eu possa nesse momento não estar fazendo menção, até mesmo a Pontes de Miranda, né? E nós temos aqui, na verdade, no direito constitucional, classificações. E no direito eleitoral também. Nós temos renomados autores, nós temos o Rodrigo Lopes Ilho, né? Nós temos o Adriano Soares da Costa, o Edson Rezende, o Joel José Cândido, né, que tem um trabalho muito específico nessa matéria. Nós temos Thales Tácito, nós temos, enfim, renomados autores, né, o José Jairo, e que tratam realmente da classificação dos direitos eleitorais, das inelegibilidades. Mas eu gostaria aqui de apresentar, particularmente, uma classificação que eu acho importante também para enriquecer um pouco esse assunto, né? As inelegibilidades, você que está se preparando para o concurso público, estudando com afinco aqui, as inelegibilidades elas podem ser classificadas também em razão do momento de sua ocorrência, ou seja, o elemento temporal de incidência da inelegibilidade. Isso é importante. Então nós temos inelegibilidades, anotem aí, número 1, pré-existentes.
é quando ocorrem antes do requerimento do registro da candidatura até o julgamento. Exemplo, dia 15 de agosto do ano da eleição, artigo 11 da Lei 9.504, é o último dia para o requerimento de registro de candidatura, certo? Nós temos, portanto, no direito eleitoral, um prazo estabelecido em lei, que não é a Lei Complementar 64 de 90, é um prazo estabelecido na Lei das Eleições, que é até o dia 15 de agosto do ano eleitoral, o prazo limite para que os partidos políticos requeiram registro dos candidatos. Muito bem, é o chamado RRC, Requerimento de Registro de Candidatura. E as inelegibilidades pré-existentes são aquelas que existem antes dessa data, ou até essa data. Ou seja, se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo, pratiquei abuso do poder político ou econômico numa eleição em 2014 e fui condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral e há um acórdão confirmatório do Tribunal Superior Eleitoral e essa pessoa está inelegível, ela possui uma inelegibilidade pré-existente à eleição de 2016. Ou seja, em 2014, ele respondeu, esse cidadão respondeu a um processo de abuso do poder político e econômico, que gera uma hipótese de inelegibilidade, prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 90. Portanto, essa pessoa está numa elegibilidade pré-existente, ou seja, ele está inelegível por 8 anos, e se ele praticou isso em 2014, mais 8 anos vai até 2022. Então ele não pode ser candidato em 2016, 2018, 2020, porque ele está inelegível até 2022. Ainda dentro dessa classificação, que é essa primeira que você anotou, da inelegibilidade pré-existente, não é interessante isso? Muito importante essa denominação. Nós temos as inelegibilidades supervenientes. Supervenientes significam aquelas que surgem a partir do deferimento do registro da candidatura e se protraem no tempo, até a data da eleição ou diplomação. Essas inelegibilidades podem ser tratadas no recurso contra a expedição do diploma, previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. As inelegibilidades supervenientes são referidas nos verbetes sumulares do TSE, número 4770. Certo? Então, anote aí, o que é uma inelegibilidade superveniente? É aquela que surge a partir do deferimento do registro de uma candidatura. Deferimento do registro de uma candidatura e se protrai no tempo, né, até a data da eleição ou diplomação, até posteriormente a essa data. Quando eu falo diplomação, é porque com a diplomação surge a possibilidade da interposição do RCED, que é o recurso contra a expedição do diploma. Mas essas inelegibilidades, portanto, são tratadas aqui especificamente nos verbetes sumulares 47 e 70 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Já as inelegibilidades pós-diplomação, vamos colocar assim, inelegibilidades pós-diplomação, aparecem posteriormente ao prazo final da interposição do RCED e se fazem presentes na posse e no curso do mandato eletivo. Então nós podemos ter no Brasil uma pessoa que foi eleita, diplomada e é inelegível. Essas inelegibilidades pós-diplomação não são cognoscíveis para a eleição que se findou, mas eventualmente podem ser resolutas nas eleições vindouras, em razão do tempo de sua durabilidade. Exemplo, Grácia, 8 anos, a obstaculizar o futuro pedido de registro de uma candidatura. O que seria uma inelegibilidade pós-diplomação? Vamos ser bem claros. São aquelas que aparecem posteriormente ao prazo final de interposição do RCED. Ou seja,
Isso é que eu queria afirmar com vocês nesse momento da aula. As inelegibilidades podem ser arguídas no recurso contra o diploma, mas imaginem, esse é o último momento da sua arguição, porque após esse momento, as inelegibilidades não podem mais ser tratadas naquela eleição, somente em eleições futuras. Vamos a um exemplo. O candidato foi eleito deputado federal e não incidia em nenhuma inelegibilidade. No entanto, após a diplomação e escoado o prazo de interposição do RSED, que é de 3 dias, surge uma causa de inelegibilidade decorrente de uma condenação por crime eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral, órgão colegiado, a linha E do inciso 1º do artigo 1º da Lei das Inelegibilidades. Não compete à Justiça Eleitoral reconhecer essa inelegibilidade e anular o diploma, pois já terminou o prazo processual da arguição dessa questão no âmbito eleitoral. Entendido? Então, olha que importante essa explicação, né? Quer dizer, a Justiça Eleitoral termina a sua competência dentro do exame do prazo do RSED. Passados 3 dias do recurso contra o diploma, vamos imaginar que a diplomação seja no dia 19 de dezembro, passados 3 dias dessa data, não há mais cognoscibilidade, conhecimento pela Justiça Eleitoral dessa causa de inelegibilidade. Ela só vai servir para obstaculizar futuras eleições como uma inelegibilidade pré-existente. Interessante esse assunto, né? E ficamos aí para um próximo encontro. Eu gostaria de salientar que ficamos para um próximo vídeo, mas que continuaremos no tema das inelegibilidades, que é muito importante.